Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Sandra, da Anitta Catita, e nós hoje vamos costurar um avental super fofinho. Mas antes de passarmos às costuras, o que é que eu quero? Eu quero que vocês subscrevam o canal, que partilhem com as amigas, que acionem o sininho e principalmente que me deixem o vosso feedback. É muito importante que vocês comentem aqui nos vídeos, que digam o que é que gostaram, o que é que gostariam mais, todas essas coisas que são tão importantes para mim, tá bem? Portanto, agora vamos costurar um avental. É um avental super confortável, muito fácil de fazer e que eu sei de certeza absoluta que vocês vão repetir muito. Vamos costurar. Vamos então costurar o nosso avental e para isso vocês podem o fazer de duas maneiras. Ou compraram o kit, já com todos os materiais pré-cortados, tudo aqui certinho para fazerem o vosso avental, ou compraram o curso. No kit nós vamos encontrar todos os materiais e alguns miminhos extra. Por exemplo, os folhos já vão feitos, mas eu aqui vou ensinar a fazê-los. Vocês têm aqui a primeira folhinha que vai ter moldes e medidas. Também tem um esquema para ser mais fácil vocês chegarem ao molde do avental. E depois, aqui tem esta beleza toda, tudo prontinho para vocês costurarem o avental. Eu vou tentar mostrar aqui uma primeira visão do avental para vocês verem, mas depois eu mostro no final. É um avental super romântico que tem uma gancinha, muitos folhinhos e tem um bolso. A parte mais vantajosa, no meu entender, deste avental é que ele não pesa nos ombros nem no pescoço. Ele, como cruza atrás, ele veste-se como um vestido e isso faz com que seja confortável. É uma peça que se veste como um vestido e fica aqui soltinha, confortável, não pesa, não amarra, é bem fácil de usar. Portanto, vamos fazer o avental. Há em duas versões, existe na versão chave cores mais clarinhas e na versão 100% linho, para aquelas meninas mais românticas. Nós aqui no exemplo vamos fazer a versão 100% linho. De qualquer das formas, o know-how, a maneira como se faz o avental é exatamente igual, só muda as cores e os materiais. Fazer sempre igual. Vamos costurar aventais. Para começarmos a costurar aqui o nosso avental ou qualquer outro projeto de costura que vocês queiram, eu aconselho sempre a que separem todos os materiais primeiro. Tenham em atenção de seguir a vossa lista, de seguir as medidas, cortar tudo, preparar todo o trabalho, porque depois vai ser muito mais fácil, o trabalho vai fluir de uma maneira mais contínua, não há aquelas paragens, esqueci de cortar o bolso, esqueci de fazer isto. Não, tentem separar, conferir os itens todos da vossa listinha que vocês receberam para ter a certeza absoluta que está tudo aí, porque a partir de agora é só começar a costurar, é muito mais fácil do que o senta, levanta, senta, levanta. Então, tenho aqui uma rendinha, outra rendinha que vai ser preciso. Tenho também o tecido para o biquinho da minha gança, os 3 botões, a barra de cima do peito para o meu avental. Tenho o bolso, as alças, tudo cortadinho, é só seguir essas indicações. As alças, o tecido para a gancinha, que eu fiz em soft, poderá ser em polar ou qualquer outro tecido macio, que tenha algum volume, fica bonito a gancinha, além de ser arte aplicada, porque ela vai ser aplicada por cima do avental com o pontinho invisível. Se for um material que tenha alguma espessura, algum volume, ela ainda fica mais bonita, porque fica assim um 3D ainda mais bonito. Portanto, eu escolhi aqui soft, mas poderá muito bem ser polar, que é quase igual. Depois tenho também o tecido para a asa da minha gancinha, as três tirinhas para os folhos, que vamos agora falar sobre elas, porque, como vocês veem aí na vossa listinha, a medida necessária para a faixa
onde vamos fazer o folho é bem compridinha. É natural que vocês, se estão a trabalhar com fat quarters, com pré-cortados e não tenham o comprimento todo desse tecido, é muito natural que o tenham que juntar, que fazer em pedaços, mas não faz mal, é só fazer mesmo a união de uma ou duas tiras, depende da medida do tecido que vocês têm em casa, e costurá-las entre si até terem a faixa com a medida exata que aí está nas indicações. Depois de terem as 3 faixas, já vai ser muito mais fácil e estar preparadinho para fazer os folhos. Portanto, eu escolhi 3 folhos. Neste caso dos meus aventais, eu tento escolher sempre 2 padrões e um mais básico, que eu acho que fica muito bonito. E depois a base. A base eu escolhi 100% linho, porque eu gosto muito, é um material que eu adoro trabalhar, porque além de ter aquele ar amarrotado vintage, é perfeito porque podemos lavar muitas vezes, não ganha berboto. Este não ganha berboto porque é 100% linho, não ganha berboto e tem sempre este ar delicado e romântico. Portanto, aqui nós vamos fazer mesmo com 100% linho. Poderá ser de algodão também. Para fazer e para chegar ao molde do avental, poderá mudar de pessoa para pessoa. Eu tentei chegar a um tamanho, que é esse que vocês receberam no vosso curso ou no vosso kit, a um tamanho que vai até um L. Depende de quem o veste. Se for uma menina muito magrinha, é natural que cruze um pouquinho mais atrás. Uma menina mais cheinha cruza menos atrás, mas fica igualmente bonito. Portanto, vai de um S a um L, mais ou menos. Portanto, para chegar a este molde, vocês têm aí no esquema. É muito, muito fácil. É só seguir as indicações do esquema, não tem como falhar. Eu aconselho que façam o molde primeiro numa folha grande de papel, pode ser papel craft, dobrem-na ao meio e transfiram as medidas. Basta marcar as medidas, ir unindo os pontos e vão conseguir o molde do vosso avental. Imaginem que querem um pouquinho maior, então vocês vão a essa medida acrescentar 1 ou 2 centímetros todo em redor do molde, tendo em conta que depois vão ter que também acrescentar a mesma medida que aumentaram na base, na base do avental, vão ter que aumentar aqui no folho, não é? Porque depois esta medida de folho está para esta medida de avental. Se vocês acrescentarem aqui a base, já sabem que têm que acrescentar também um bocadinho dos folhos para que depois o folho possa completar o avental. Feito isto, é só começar a costurar. A primeira coisa que eu quero fazer, e eu vou seguir aqui a minha cábula para não me perder em tudo o que eu vos quero contar. A primeira coisa que eu quero vos dizer é que nos 3 aventais que estavam à venda em loja em kit, a única diferença entre eles é que o country, o avental country, não tem aquela barrinha no peito. Portanto, quem comprou o avental country não aplica a barrinha no topo do peito. É a única diferença. Os outros é seguir, tem a barrinha. O avental country também é seguir porque as indicações são a mesma, está bem? A diferença entre os 3 aventais que estavam disponíveis e que estão disponíveis é essa. O country não leva a barrinha, portanto não vão encontrar essa barrinha aí no vosso kit. A primeira coisa que temos que fazer é fazer uma bainha dupla aqui no nosso avental, no topo do avental aqui. Uma bainha dupla aqui, isto é o topo do meu avental e nós vamos fazer uma bainha dupla com cerca de 2,5 cm, ou seja, eu vou dobrar, vincar com o ferro 2,5 mais 2,5 e vou costurar aqui uma bainha dupla. Aqui vai levar a barra por cima, portanto já sabem que esse pontinho, ponto de costura que vocês vão fazer a bainha, depois vai ficar escondido pela barra, portanto não fiquem muito nervosas se logo na primeira costura não der muito certo, vai dar certo na mesma, está bem? Portanto, uma bainha dupla no topo do meu avental com 2,5 cm. Depois faremos aqui
as bainhas laterais. Temos que fazer aqui umas bainhas laterais com cerca de 1 centímetro. São mais pequeninas que a bainha do topo. Aqui é novamente duplo. Eu digo isto porque vocês agora deviam ir ao ferro. Vão ao ferro, vinquem já todas estas bainhas porque depois é mais fácil. Nas laterais vocês precisam de uma bainha dupla novamente com cerca de 1 centímetro mais ou menos. A bainha dupla, vinquem no ferro, coloquem alfinetes, coloquem molinhas, aquilo que for melhor para vocês. Deixa eu ver aqui. Exatamente, a primeira coisa é essa mesmo. Eu estou a ver a cábula, sabem porquê? Porque eu tenho receio de saltar passos, porque estamos tão habituados a não explicar, a fazer estes aventais e não explicar o que é que eu tenho que vincar, o que é que não tenho que vincar, porque às vezes é logo direto na máquina, que eu aqui tenho receio de faltar algum passinho e depois vocês ficarem perdidas. Ponto 1, 2,5 cm aqui no topo. Ponto 2, laterais com 1 centímetro, também bainha dupla. Escolham uma cor, por favor, que seja próxima do linho. Se estiverem a fazer com linho, próxima do algodão, próxima da cor do material que estão a fazer. Estas bainhas são visíveis depois. A do topo não vai ser visível porque a barrinha vai tapar, mas a das laterais vão ser visíveis. Portanto, utilizem uma linha de algodão da cor similar àquilo que estão a costurar, ok? Eu vou vincar o meu avental e volto já para vos mostrar e para começar a costurar. Voltei do ferro de engomar. Aqui na base, como eu vos tinha dito, vinquei a tal bainha de 2,5 cm dupla, 1, 2, está vincadinha e pronta a costurar. Aqui nas laterais do meu avental fiz 1 centímetro. Pode não chegar a 1 centímetro, se vocês quiserem, se o vosso calcador permitir e se vocês não ficam muito nervosas por costurar costuras fininhas, podem fazê-las até um pouquinho mais pequenas. O que importa é que seja dupla e que sejam iguais as três. A das laterais, base, novamente lateral. 1, 2, 3. Convém serem todas da mesma medida. Aqui eu fiz, não tem 1 centímetro, tem um bocadinho menos e assim o avental fica um bocadinho maior. Pronto, vinquei laterais, base do meu avental e novamente laterais. Aqui, que é aqui a parte da cava, eu não vou fazer bainha ainda. Porquê? Porque primeiro vou aplicar a barra do topo e depois desta barra aplicada é que eu vou virar as cavas para dentro, o tal meio centímetro ou 1 centímetro de costura dupla e fazer a bainha e fica tudo perfeitinho aqui. Agora vou só costurar todas estas bainhas. As bainhas estão costuradas. A bainha do topo do meu avental, as laterais e a base do meu avental. Foram 4 costuras. Agora vou já aplicar aqui a barra do meu avental em cima. Aplicamos a barra para que depois se possa fazer estas bainhas que são as que faltam. Mas é bem mais fácil se aplicarmos já a barra, fica tudo perfeitinho aqui do avesso. Na barrinha de tecido que vocês têm aí, eu aconselho que dobrem meio centímetro de um lado e do outro, vinquem meio centímetro. Eu até vinquei aqui com aquele meu rolinho de vincar costuras que é perfeito para estas coisas. Aquelas meninas que são muito inseguras, porque é uma bainha, é uma costura que se vai ver e que querem colocar certinho, mas têm receio que a barra fuja, existe uma coisa chamada cola temporária que eu vou passar a mostrar. Tenho aqui a minha barra, o direito do meu avental, e esta barra, depois de vincada, vai ser colocada aqui. Sobra de um lado e sobra do outro, é mesmo assim, porque depois vamos virar para dentro. Mas para aquelas meninas que são muito inseguras aqui nestas costuras, vocês podem utilizar uma coisa chamada cola temporária. Esta cola é um bastãozinho, um batonzinho azul.
que depois ela não prende na agulha, ou seja, podemos costurar por cima dos tecidos que têm esta cola e permite evitar alfinetes e que fique logo a pecinha no sítio. Há quem utilize em fechos, para posicionar os fechos no sítio, ou neste tipo de coisas, ou numa arte aplicada. Imaginem, querem aplicar uma flor ou qualquer coisa em alguma peça, se passarem em redor esta cola temporária, ela fica logo lá no sítio e depois é mais fácil costurar sem que ela se mova. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola temporária só para vocês verem como resulta. Depois isto tem recargas, sabem? É assim, é um bastãozinho, é uma caneta, mas que depois tem as recargas só da cola. É muito fácil de utilizar. E permite um trabalho mais seguro. Para aquelas meninas que não têm medo, são aquelas meninas destemidas e que já sabem costurar muito bem, claro que não é preciso nada disso. É só mesmo aplicar a barrinha e costurar. Vamos aqui colocar. Vou dividir os cessos para um lado e para o outro para que fique dividido. Vocês agora vão reparar que a costura que fizeram no avental, aquela costurinha que fizeram para fazer esta bainha, vai ficar tapada com esta barrinha. E agora vamos costurar esta barrinha no topo. Vamos à máquina. Caiu o meu rolinho, mas não importa, eu não preciso. Tenho a minha barra costurada e agora aqui do lado do avesso vou novamente marcar uma costura dupla igual àquelas que marquei nas laterais e na base do meu avental. Portanto, vamos ao ferro, vamos vincar aqui a costura dupla e vamos costurá-la. Aqui em cima esta barrinha vai ficar perfeita porque nós vamos fazer aqui a dobrinha, portanto fica logo rematado aqui em cima também. Eu vou costurar sem ir ao ferro, vocês não façam isso, toca ir ao ferro, toca vincar e só depois costurar. O avental tem a base completamente pronta, a partir de agora é só começar a decorar. Então, apliquei a minha barrinha e depois da minha barrinha feita, eu fiz aqui as laterais da cava do avental. Vamos só limpar de linhas aquilo que resta. O trabalhinho limpo fica sempre mais bonito. Eu estou sempre a repetir-me, vocês sabem, mas sabem porquê? Porque está sempre gente nova a chegar aqui ao canal, está sempre meninas novas a começarem a iniciar na costura criativa. Então aquilo que parece muito básico para umas é muito importante para outras. Às vezes faz com que os vídeos fiquem assim ligeiramente chatinhos, mas é necessário porque dá para perceber, o meu feedback é que está muita gente nova a chegar, muitas meninas que nunca costuraram e todos estes pequeninos pormenores que a nós que costuramos há mais tempo parecem irrelevantes, para elas é muito, muito importante. Daí eu estar sempre a repetir as mesmas coisas, mas tem que ser. Pronto, a base do avental está prontinha e eu vou aproveitar, vou já fazer umas marcações importantes aqui no nosso avental, que é as marcações onde vamos aplicar os folhos. Então, os folhinhos vão ser aplicados, que é aquilo que nós vamos fazer a seguir, é fazer os folhos vão ser aplicados com uma medida exata entre si.
Claro que há meninas que gostam de fazer folhos mais largos, mais estreitos, vocês aí têm que achar a vossa medida. Na medida que eu sugeri para os folhos, a primeira linha que vocês têm que riscar na base do vosso avental, em todo o comprimento do vosso avental, vão riscar uma linha com a caneta fantasma, aquela que some com o ferrinho, é a 5 cm. Eu vou aqui na mesa tentar marcar para vocês verem. Eu já fiz uma pré-marcação para ser mais fácil. Medi 5 cm da base e vou traçar uma linha. Esta linha é importante traçar porque é com esta linha que vai servir de guia para costurarmos os nossos folhos. Pronto. Vão fazer isto 3 vezes. 5, 5 e 5. Depois de marcar 3 linhas paralelas com 5 cm entre cada uma delas, vão marcar uma linha com 2 cm, que é onde vai ser aplicada a rendinha final. Portanto, uma linha paralela com 5, outra com 5, outra com 5 e a última com 2 cm. É isso que eu vou fazer agora, portanto não se espantem que aqui a nossa câmera começa a acelerar muito, porque isto é chatico. Vamos lá riscar. Marcado todas as linhas necessárias para depois nos servirem de guia para os nossos folhos. Vamos reservar aqui a base do avental, que não vai ser necessária agora. Este trabalho foi só mesmo para adiantar o próximo passo e nós vamos fazer os folhos do avental. Eu vou tirar aqui os meus folhos que já estão semi-adiantados, alguns e outros não. Vou fazer um para que vocês possam ver. Vou só retirar aqui o material. Vou fazer um folho para o vídeo não ficar muito grande. Então, o que é que vocês têm que fazer nas faixas que cortaram para os folhos? Vocês têm que fazer uma bainha dupla, pequenina, de meio centímetro, cerca de meio centímetro, numa das bases. Vejam, por favor, se o vosso tecido não tem posição. Se tiver posição, tem que ver que esta bainha dupla é a parte de baixo do folho. Portanto, a flor, ou seja lá o que for, tem que ficar virado para cima. Eu preciso que vocês façam aqui uma bainha dupla. Vinquem meio centímetro mais meio centímetro para fazer esta bainha dupla. Portanto, a posição tem que estar ascendente, tem que estar virado para cima. Vamos vincar nas 3 faixas esta bainha de meio centímetro dupla. No topo de cada faixa vocês vão só vincar uma bainha simples, não é dupla, com cerca de meio centímetro, porque é aqui que vamos fazer o franzido, na parte de cima do nosso folho. Portanto, meio centímetro na parte de cima, uma bainha dupla de meio mais meio na parte de baixo de todas as 3 barras que vocês têm aí para fazer o vosso folho. Eu vou já fazer a minha bainha e a seguir o meu folho. As bainhas estão feitas nos 3 faixas que vão ser os 3 folhos e eu agora vou iniciar o processo de franzir. Mais uma vez eu já referi em alguns outros vídeos que têm franzidos ou que têm folhinhos, que eu utilizo
o calcador de folhos. Nem toda a gente tem, mas de qualquer forma serve aqui para vos mostrar o que é esta ferramenta, que é muito, muito útil para quem gosta de folhinhos, de machos, de pregas. Simplifica muito o nosso trabalho. Existe para todas as marcas. Eu utilizo o da Bernina porque as minhas máquinas são Bernina, mas eu acredito que se a vossa máquina é de uma outra marca, procurem, porque vocês vão achar este calcador de folhos de certeza absoluta. Caso não tenham, ou caso raramente faça falta, imagina que só fazem de vez em quando uma pecinha com folhos, então vocês vão franzir à mão, não custa nada. Uma linha resistente, agulha, para cima, para baixo, para cima, para baixo, com pontinhos pequeninos, e vão franzir todo o comprimento da vossa faixa. Depois, para puxar o franzido, vocês vão se reger aqui pela medida da largura do vosso avental e vão franzindo consoante aquilo que vão precisar para ter a largura do vosso avental. É bem, bem simples. Eu vou franzir com o meu calcador, para vocês verem como é fantástico esta pecinha, porque além de fazer um franzido super certinho, sempre igual, eu até vou pôr a máquina assim um pouquinho mais, que talvez depois aqui a câmera consiga focar ele a trabalhar, porque ele é lindo até a trabalhar. Mas primeiro tem que enfiar a agulha, porque ela saiu do sítio. Não lembra? Já cá está. Ele é muito fácil de aplicar. Eu acredito que seja assim em todas as marcas. Tem várias medidas de franzido. O meu já está com a medida que eu vou utilizar. Vou colocar aqui o meu tecido. Linhas, colocar aqui, posicionar aqui o tecido, baixar a agulha, baixar o calcador e agora é só começar a franzir. Vocês vão ver, isto é mágico. E os folhos estão feitos, sempre certinhos, sempre com a medida certa e lindos, super rápido. Por isso, se gostam muito de projetos com folhinhos, eu aconselho realmente este calcador, porque faz toda a diferença. Vocês vão ter que repetir este processo 3 vezes nos folhos que aí têm. Entretanto, porque depois vamos para a máquina de costura costurar tudo isto, podemos seguir já as seguintes etapas. E as seguintes etapas é que vocês têm que transferir os moldes que vão no vosso kit para um cartão, para um papel mais forte, para que seja mais fácil vocês poderem fazer estas partes agora. Portanto, o que é que vocês têm que ter? Têm que ter o molde da gancinha e os dois tecidos, aqui direito com direito, transferir o molde, já tenho aqui o meu transferido, transferem o molde e fazem logo assim um tracejado pequenino, porque é por aqui que vocês vão cortar e virar a peça depois para o direito, mas nós já vamos costurá-la, está bem? Aqui eu transferi o meu molde com a caneta fantasma. Quero referir aqui uma coisa nestes moldes e em tudo o que é moldes que têm posição. Neste caso é uma gancinha que eu quero que esteja com o bico virado para um determinado sítio. Então, como é que eu faço esse cálculo? Porque depois vamos virar para o direito e muda a posição. Então, eu tenho aqui o meu tecido direito com o direito do forro e eu vou unir esta sanduíche como sempre faço. E eu vou colocar... Neste caso, vou colocar, como é que eu vos posso explicar isto de uma maneira simples? O desenho é sempre marcado no avesso, na mesma posição que queremos ele depois no direito. Eu quero que a minha gancinha vá ficar com o bico virada de um lado
para este lado, não vale a pena, como é que eu vou explicar? Da esquerda para a direita, pronto, neste caso. A gancinha eu quero que fique virada para dentro do avental e não aqui deste lado para fora do avental. Eu quero que fique para dentro do avental. Então, se eu quero que fique para dentro do avental, eu vou riscá-lo exatamente na mesma posição, mas aqui no tecido do avesso. Pronto, risquei a gancinha, guardo o molde, alfinete aqui esta sanduíche e está preparada para costurar. Depois vou fazer a mesma coisa com a asa da minha gancinha. Na asa da gança eu vou ter que marcar logo, eu vou explicar, também tem posição, ela tem aqui um recorte diferente, aqui é de uma maneira, aqui é de outra, tem a ver com ela é posicionada na gancinha. Portanto, eu vou riscar e vou deixar, a caneta fantasma está aqui, e vou deixar já marcado o sítio onde eu vou ter que cortar. Porquê? Como os tecidos são iguais, eu depois poderia virar a peça e marcar a abertura de um lado ou do outro. Isso faria toda a diferença ao virar a nossa peça. Ficava a asa, eu espero que se veja aqui, eu vou vincar, os meus tecidos estão direito com direito, como sempre, não é? Vou riscar a asa e do lado que eu risco, eu vou já marcar o lado que depois de costurada eu vou fazer a abertura para virá-la para o direito. Assim, está prontinha também. Vai ficar aqui a aguardar a costura. Depois, o que é que temos que fazer mais, que não custa nada também? Temos que fazer o nosso bolso. O nosso bolso, vocês têm medidas e não têm molde de bolso, é só medidas que vocês têm, mas temos que arredondar essas medidas. Eu vou utilizar a régua dos redondos, que é uma outra ferramenta que quem gosta muito de bolsas, que quem utiliza muitos redondos nos trabalhos, eu aconselho muito, porque facilita-nos, evita que tenham que andar à procura de pratinhos, de tampas de lata, seja lá o que for que a gente faz os redondos, não é? Aqui saem sempre redondos iguais, tem vários redondos, tem vários ângulos, é muito, muito útil esta régua. O que é que eu tenho aqui? Tenho o meu tecido direito com direito do forro, vou uni-los, reparar novamente se o meu tecido tem posição ou não. O meu não tem posição, os botões de rosa tanto estão virados para baixo como para cima, mas poderia ter posição, e se tivessem, tem que ter em conta que os redondos são feitos na parte de baixo do bolso e os desenhos estão virados para cima. Eu repito sempre a mesma coisa, não é? Mas tem que ser. Eu vou utilizar o cantinho número 5, porque eu acho que fica perfeito aqui neste bolsinho. Portanto, eu vou utilizar aqui o número 5, eu vou colocar aqui junto no meu bolso e vou riscar. De um lado e do outro. Depois vamos alfinetar e outra peça que está pronta a costurar. Se fizermos isto, se fizermos todas as pecinhas prontas a costurar, depois quando vamos à máquina o trabalho rende muito mais, porque já está aqui, não há paragens, já está aqui tudo prontinho. Temos o bolso. Como é que eu vou costurar o bolso? Vou deixar uma abertura no topo, eu vou marcar aqui com a caneta fantasma, vou deixar aqui uma abertura e vou costurá-lo todo em redor, ok? Outra peça que está prontinha. Depois do bolso, temos as nossas alças, que também temos que prepará-las para a costura. As nossas alças, vocês têm a medida, não custa nada, vão pegar no vosso tecido ou no vosso linho, direito com direito, alfinetar se quiserem, e vão costurar todo o comprimento da tira da alça, sendo que eu quero que fechem um dos topos. Vai ser este topo que vai servir para ficar à vista por cima do avental quando tiver o botãozinho. Portanto, este fica já fechado, o outro fechamos depois de maneira bem simples. Vão repetir isso uma
e outra vez são 2 alças. Eu vou só fazer uma alça aqui e entretanto as outras já estão prontas. E este é o trabalho que temos para fazer. Temos a gansa, temos a asa da gansinha. Temos também, falta-nos aqui o bico. Deixa ver onde é que eu encontro aqui o bico da gansinha. O bico da gansinha, o meu bico é feito em linho amarelo. O vosso, se quiserem repetir o projeto e não for com o kit, vocês também podem o fazer com feltro ou com qualquer outro tecido maleável amarelo. Eu fiz com o linho amarelo. Nas medidas que aí estão, eu cortei os 2 quadradinhos, vinquei uma bainha com meio centímetro e é esta bainha, direito com direito, depois da bainha vincada, que eu venho aqui com o bico e vou riscar. Sendo que o bico, propriamente dito, fica virado para dentro, longe da bainha. A bainha é mesmo o rebordo que vai ficar já rematado do bico da gansinha. Eu vou desenhar para que vocês possam ver. Depois é só costurar. Aqui. Virado para dentro, direito com direito. Passei o desenho e agora é só costurar outra pecinha. Portanto, agora sim, eu acho que temos todas as pecinhas prontinhas a fazer. Temos a gansa, que temos que costurar, o bolso, a asa, o biquinho da gansa e as 2 alças. Depois disso, temos todas as peças do nosso avental prontas. É só começar a fazer a montagem. Vamos lá para a máquina de costura, vamos lá acelerar isto, porque senão ninguém matura. Está tudo costurado. Próximo passo, recortar todos os excessos com a tesourinha de zigue-zague. Aqui no polar não aconselho porque a tesoura mastiga, portanto vocês vão cortar com a tesoura normal cerca de meio centímetro em redor da costura e depois aqui onde faz uns redondinhos na cabeça da gansinha, aqui no pescoço, aqui no peito, aqui antes da asa, dão uns picotados, uns pequeninos picotados com a tesoura normal sem ir à costura para facilitar os redondos. Portanto, aqui é recortar o excesso, abrir aqui com o descosedor, abrir um pequenino rasgo para voltar a pecinha para o direito e passá-la a ferro aqui pelo lado do avesso, não pelo lado do polar. Preparar esta peça para a aplicação. A asa a mesma coisa, recortar todo o excesso, abrir aqui com a pecinha o sítio onde vão virá-la para o direito. Atenção, tenham cuidado, é só mesmo agarrar um tecido, não vão cortar os dois, está bem? A asa a mesma coisa, o bico a mesma coisa, o bolso a mesma coisa e as alças a mesma coisa, virar para o direito, porque depois passamos logo para o passo seguinte, que é a aplicação dos folhos, a aplicação do bolso, aquelas coisinhas todas que vai fazer com que o nosso avental fique lindão. Até já! Todas as peças foram viradas para o direito, as aberturas que foram necessárias para o fazer, deixem-nas estar assim, não precisam de ser fechadas, nem a abertura da gancinha, nem da asa da gancinha. A abertura do bolso
vai ser fechada quando colocarmos o bolso, a rendinha no bolso. Portanto, não se preocupem com essa parte. Agora, vamos já começar a montagem dos folhos. Na montagem dos folhos eu tenho o meu avental virado para dentro da minha máquina, ou seja, aqui tenho a base debaixo do avental. Tenho o primeiro risco a 5 cm da base e eu vou fazer uma bainha no folho, uma bainha dupla aqui no topo do folho. Não faço do outro lado porque eu não sei até que ponto isto vai esticar ou não vai esticar ao costurar aqui na base do avental, tá bem? Portanto, façam só de um lado a bainha nos vossos folhos. Podem fazer nos 3 folhinhos logo a bainha aqui na posição. Eu não vou costurar a não ver o risco, tapar o risco com o meu folho. Não, eu vou servir a linha que eu risquei vai servir de guia, ou seja, eu vou costurar. Geralmente até utilizo a costura que fiz para franzir, vou costurar por cima, não tenho que fazer 2 costuras uma ao lado da outra, não merece a pena. Podem costurar aqui por cima daquela costura que foi feita para fazer o franzido e eu vou me guiar sempre a ver a linha, ou seja, costuro, mas não tapo o risquinho, porque assim é mais fácil ficar tudo certinho. Começo logo aqui pelo folhinho de baixo, escolhi a posição dos desenhos dos folhos que eu quero, vou começar com as pintinhas, depois passo aqui para este mais clarinho e termino com o mais escuro e a renda, mas vocês aí podem brincar e podem ser criativas e fazer diferente. Vamos costurar, vamos acelerar isto. Uma paragem logo aqui no primeiro folho, porque a partir de agora é só repetir a mesma coisa nos folhos seguintes. Costuramos todo o primeiro folho, já sabem, fizemos a tal bainha aqui no início e ao chegar aqui, no meu caso, sobrou aqui um pedacinho e sobra sempre, tem que sobrar sempre. É mau sinal quando não sobra, quer dizer que temos que estar a esticar muito para o folhinho ser à conta. Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou cortar o excesso e vou virar novamente aquela bainha dupla para dentro de forma a ficar alinhada com o meu avental. Portanto, vai sempre acontecer isso, está bem? Vão costurando o folho. Quando faltar assim 2 cm para terminar, estiquem o tecido, cortem o excesso, dobrem uma bainha dupla e terminem a costura do folho. Vão ter que fazer isso nos 3 folhos e também na renda. A renda é a mesma coisa. Vão fazer a bainha no início da renda, vão costurar a renda toda a largura do vosso avental e quando chegar ao fim, ver qual é o excesso de renda que sobra, corta, dobra 2 vezes e termina a costura.
folhos costurados, renda costurada. Aqui na renda eu pedi para vocês marcarem 2 cm depois das linhas de 5. Pedi para marcarem 2 cm. Também tem a ver com a altura da renda que vocês têm. Acabei por não costurar aos 2 cm, acabei por costurar a 1,5 cm da linha que marcava o último folho. Porquê? Porque eu quero que a minha renda tape a costurinha do último folho, portanto eu desci um pouquinho mais, mas imagina que estão a trabalhar com uma renda um pouquinho mais larga, podem cumprir mesmo esses 2 cm, está bem? Tudo depende do tamanho da vossa renda, mas de qualquer que seja o tamanho, tentem sempre que a renda acabe por tapar a costura aqui do último folho, fica mais bonito. Podem também dar 2 pontos na renda, um no topo dela e outro mais abaixo, de forma a que ela que fique mesmo presa quase aqui à beirinha do folho, fica mais bonito. Agora é limpar todo este trabalhinho de linhas que eu farei depois e começar com a aplicação do bolso. A aplicação do bolso tem muito a ver com a medida do vosso braço. Vocês vão ter que tentar perceber qual é a medida que querem. Se quiserem, podemos fazer assim: aplicar primeiro as alças, deixar esta parte agora, aplicar primeiro as alças, vestir o avental e depois do avental estar com a medida certa nos vossos ombros, aí sim vocês esticam o braço e posicionam como se tivesse um bolso imaginário. É aí que vão colocar o vosso bolso. Não dá para eu dar uma medida certa, porque o meu tamanho é o meu tamanho, o vosso tamanho é o vosso tamanho, está bem? Portanto, passamos já para as alças e a colocação das mesmas. As alças viramos para o direito, como eu vos disse. Para fazer a alça, um lado foi logo fechado, o outro não foi fechado, mas vai ter que se colocar para dentro. Eu tenho aqui um para mostrar, ou melhor, não tenho aqui nenhum para mostrar, mas é isso mesmo. Vocês viram a alça para o direito, um lado já está certinho, porque foi aquele que fecharam, do outro vincam uma bainha para dentro cerca de meio centímetro e passam uma costurinha e fecham. Aquela parte que está mais perfeitinha, que foi aquela que se fez no início, é a parte que vamos colocar aqui com os botões. Eu utilizo botões de madeira, vocês se quiserem podem dar um pontinho à máquina também e depois colocar o botão como um elemento decorativo. Tudo depende da pressão que se faz no bolso, na pressão que se faz no avental. Eu aqui, só para exemplificar, eu vou costurar o botão, mas se quiserem podem mesmo fazer um pontinho com a máquina a pregar os botões. Eu deixo cerca de 1 cm aqui da base, vou ver aqui, cerca de 1 cm da base, e coloco o meu botão resvés com a faixa de tecido que nós colocamos aqui no avental. Centramos o botão e eu vou dar aqui uns pontinhos. Podem utilizar aqui uma linha, se gostam, uma linha decorativa com uma cor parecida com alguma cor que o avental tenha, fica bonito. Aqui podem também brincar, ser criativas, que é tão importante. Eu vou dar só assim uns pontinhos, não vai estar definitivo, que é para não ocupar muito tempo, mas só para vos explicar como é que é o processo das alças. Estas alças têm uma medida standard, como eu vos disse, uma medida que dá do S ao L, mas aqui também podem brincar aqui um bocadinho com as medidas, colocando alfinetes agora no passo seguinte. Eu já tenho a alça aqui, a parte da frente costurada, vou fazer a outra e depois vou alfinetar a parte de trás cruzada e vou ver se quero colocar a minha alça bem à pontinha na parte de trás ou mais para dentro. Se a pessoa for mais pequenina, pode costurá-la mais para dentro, porque não se vê. Se for mesmo à conta, as alças para vocês vão costurá-la à beirinha na parte de trás. Eu vou só colocar aqui a outra alça, parte perfeitinha, aqui para a frente, um botãozinho de madeira.
Eu vou tentar depois fazer um videozinho, nem que seja extra, para colocar aqui junto com este do avental vestido, para que vocês possam ver como é que ele fica vestido e como é que ele assenta atrás. Já está. Agora, o que é que eu faço? Eu pego numa alça e vou à parte contrária do avental, na parte de trás, e vou alfinetar. Certifiquem-se que ela fica toda direitinha. Agora pego na outra alça e alfineto na parte de trás do avental, sempre a parte contrária. E assim ela cruza atrás. É aqui que eu vos digo que vocês podem jogar com esta altura e tentar perceber se precisam que se consuma mais tecido, aqui mais alça ou menos alça. Façam agora o teste. Vistam o avental como se fosse um vestido, ele veste como se fosse um vestido, vistam o avental e tentem perceber como é que ele fica. Deixa ver se eu consigo aqui mostrar a vocês como é que ele fica na parte de trás. Ele está cruzado, estão a ver? Ele fica assim cruzado. Vistam e tentem perceber qual é então agora a medida do vosso bolso. Depois de achar esta medida é só costurar. Aqui sim costura-se na máquina. Passem até, podem passar 2 pontinhos, um mais acima, outro mais abaixo, para costurar as alças na parte de trás do avental. E agora sim vocês podem então tentar perceber onde é que vão colocar o vosso bolso. Eu já marquei aqui o meu bolso é mais ou menos com a medida do meu braço, é a 5, 6 centímetros da renda. Eu dividi o meu avental aqui ao meio, eu marquei aqui o meio do meu avental, assim, marco o meio. E de um lado vai ter a gancinha, do outro lado vai ter o bolso. E o meu bolso, a gancinha, digo, é a cerca de 6 cm. O meu bolso, eu fiz logo a marcação certa com a minha mão. Pronto, esqueçam os 6 cm. 6 cm é para a gancinha. Eu estava aqui a trocar as coisas. Bolso, virei para o direito, costurei a renda, fiz um primeiro ponto, como estão a ver aqui, um primeiro ponto para a renda, e agora vou fazer um segundo ponto, e é nesse segundo ponto da renda que eu vou fechar a abertura que o bolso tem. Depois vou posicionar aqui no meu avental, que eu já fiz aqui umas cruzinhas onde ele está. Ele é ligeiramente inclinado, fica ligeiramente inclinado para ser fácil e para ser confortável colocar a mão. Vou só fechar aqui o meu bolso para vos explicar. Dar um pontinho. Está fechado. Limpavam tudo de linhas. Posicionavam no sítio que queriam. Eu vou colocar aqui 2 alfinetes. E o bolso é pregado ao avental com um pontinho à beirinha na máquina. Portanto, é fácil. As meninas que não gostam de ponto invisível, aqui estão descansadinhas, porque não é preciso ponto invisível aqui. Aqui é mesmo à máquina fazer um pontinho e segurar o bolso ao avental. Eu vou só alfinetar. Vocês terão que o fazer na mesma, alfinetar no sítio. Testem, depois de alfinetar, testem novamente, vistam o avental, vejam se o bolso está à altura certa. E só depois é que o costuram em redor. Pronto, não vou empatar mais tempo. O bolso fica assim, estão a ver? Ele é inclinado, ele fica com este ângulozinho. Agora, é passar um pontinho à beirinha com uma cor da cor do tecido do bolso, para não se ver. À beirinha, deixando a abertura em cima. Esta parte está explicada e vocês já sabem. A gancinha é posta do outro lado. E essa sim é 5 cm da base. Eu marquei 5 cm da base e vou posicionar aqui a gança. A gancinha vocês vão ter que a virar para o direito, que eu já fiz aqui a minha. Este corte não tem problema. Podem colocar já a asa da gança, que eu vou tentar encontrar a minha aqui, está aqui.
colocar já a asa da gansa. A asa da gansa também tem uma abertura, fica virada para dentro, estão a ver? Fica assim virada para dentro. Podem já costurar o botãozinho aqui para segurar a gansinha. Vão também colar o bico. Depois do bico virado para o direito, vocês com o vira-bonecas ou qualquer, sei lá, o cabo de um pincel, qualquer coisa, vocês colocam dentro do boneco, dentro aqui da gansinha, do bico. E depois, com um bocadinho de silicone, cola fria, esta silicone é fantástica, ou cola de tecido mesmo, vocês colocam pouquinho, não precisam de colocar muita cola, é pouquinha cola mesmo, que é só para segurar, porque depois ele vai ser costurado. Mas para o biquinho não estar a sair fora da posição dele, vocês aqui em redor do bico, colam um pouquinho de cola, só em redor do bico, e encaixam assim. Como tem a pecinha, pincel, vira-bonecas, seja lá o que for, a fazer pressão para dentro, é mais fácil encaixar. Pronto, ele aqui está colado, mas se quiserem fazer um pontinho invisível daqui para aqui também o podem fazer, mas eu acho que não há necessidade. Porquê? Porque vamos fazê-lo depois todo em redor, portanto este bico vai ficar super, hiper seguro, não vai ser preciso muito mais. Eu vou só colocar aqui provisoriamente também a asa com o meu botãozinho, só para segurar, e depois é posicionar então a gansinha mais para o meio, menos para o meio. Como eu disse, eu pus a 5 cm da base, 5 cm da renda em altura, é essa a medida que eu estou a colocar a minha gansinha, mas vocês podem querer ver a gansa junto logo à renda. Vocês decidem, como sempre, que fica fofa, fica. Depois de aplicada, não se esqueçam de bordar um olhinho, ou antes mesmo de aplicar, se quiserem, bordar um olhinho preto com linha preta para dar vida ao bichinho. Pronto, o botão está costurado, rematamos. As meninas que gostam da cola temporária também o poderão fazer agora. Podem passar um risquinho de cola temporária aqui em redor da gansinha para que ela não saia do lugar, mas se quiserem também podem pôr alfinetes, vão ter que ser muitos para poder fazer o ponto invisível. O ponto invisível é feito com uma linha, por favor, da cor da gansinha, o mais neutro possível, que é para não se ver o ponto. Não vou explicar novamente como é que é o ponto invisível. As meninas novinhas por aqui que querem fazer este trabalho e querem utilizar o ponto invisível, basta colocar no motor de busca ponto invisível, vai aparecer N vídeos, mas não tem muito que saber. É um pontinho que se dá na base e na beirinha daquilo que se quer agarrar à base. São pequeninos pontos, quase invisíveis, porque são feitos mesmo nas extremidades do tecido que se quer aplicar. Eu acho que é super fácil. Vocês também vão achar isso. Eu vou só segurar aqui a minha gansinha com uns alfinetes, esse é o nome do pico. E este trabalho é trabalhinho de sofá agora, vocês sabem, ponto invisível demora um bocadinho. Eu não aconselho que o façam à máquina aqui. Há pessoas que gostam de fazer aquele ponto caseado para ligar as peças de arte aplicada. Eu acho que fica maravilhoso se fizer o ponto invisível, dá toda a diferença na peça. Demora mais tempo, demora. Não é um trabalho tão imediato como a máquina, não é, mas fica tão lindo, vale tanto a pena aquele pedacinho de tempo que vão ter que se sentar e costurar à mão. Mas também é só este bocadinho, não é muito. Não se podem queixar muito, que é pouquinho. Este projeto até tem pouquinho para costurar. A asa não é costurada, a asa vai ficar assim soltinha. O que vai ser costurado é então toda a gansinha. Esta asa, se quiserem depois dar um pontinho
na asa, a gancinha aqui no topo, podem dar aqui um pontinho, assim do lado de dentro, para que ela não tombe tanto, ok? Mas é só mesmo um pontinho, porque ela aqui não vai levar ponto nenhum. Vocês é que precisam de dar o ponto aqui em redor, pontinho invisível. Não se esqueçam de bordar o olho. E sabem que mais? O avental está pronto e é tão giro, tão fofo. Podem utilizar restinhos de tecido que tenham aí para fazer os folhos. Podem fazer 1001 combinações. Vai ficar lindo, de certeza absoluta. Agora vou tentar vesti-lo. Vou tentar mostrar a vocês o avental vestido, mas despeço-me já aqui. Não se esqueçam, qualquer dúvida podem escrever aqui nos comentários. Podem adquirir este projeto em curso ou em kit com todos os materiais e preciso de saber o que acharam. Se gostaram, se querem que eu melhore alguma coisa, digam, deem a vossa opinião para que eu possa melhorar, ok? Beijocas, até já! O avental está costurado, eu vou vesti-lo para vocês verem. Ele entra como se fosse um vestido e cruza atrás. Querem ver? Assim. Super fofo, super romântico e eu acho que vocês vão adorar fazer muitos aventais. Por isso, costurem muito, partilhem comigo e façam aventais lindos. Beijos!